boa noite. Agora são 7h10. Policiais civis de Goiás e do Distrito Federal fizeram hoje uma operação contra fraudes em concursos públicos. As fraudes aconteceram em vários concursos, inclusive do INSS. 4 servidores públicos foram presos em Valparaíso, Cristalina e mais 3 cidades do Distrito Federal. Os 4 servidores públicos foram presos na manhã desta terça-feira. 2 são da Secretaria de Educação, um é da Agência Nacional de Transportes Aquaviários e outro do INSS. 2 prisões aconteceram aqui no entorno, na cidade de Cristalina e Valparaíso. Um dos membros da organização criminosa reside atualmente na cidade de Cristalina e um dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal, suspeito de fraudar o seu concurso, reside na cidade de Valparaíso. Foi cumprido também um mandado de busca e apreensão na Agência da Previdência Social de Cristalina, em razão de esse suspeito, esse membro da organização criminosa, ser servidor do órgão. Ao todo, 70 policiais participaram da ação que foi coordenada pela Divisão de Repressão ao Crime Organizado do DF e contou com o apoio da Polícia Civil de Goiás. A segunda fase da Operação Magister apura fraudes no concurso da Secretaria de Educação do DF, feito em 2016. Segundo as investigações, os supostos fraudadores teriam comprado as vagas no concurso. E membros da organização criminosa cuidavam da aprovação. O pagamento era feito depois que o candidato assumisse o cargo. O grupo cobrava até 20 vezes o valor de um salário. Esses valores variavam bastante de candidato para candidato, mas em geral giravam aí em 20 vezes o valor do salário que o candidato viria a receber após a aprovação. A Magister é um desdobramento da Operação Panóptis, que investiga a chamada máfia dos concursos. Os investigados na operação desta terça-feira também são suspeitos de tentarem fraudar o concurso do Superior Tribunal de Justiça em 2015. Então trata-se sim de um integrante do mesmo grupo criminoso que já vem sendo investigado aí há alguns anos pela Draco. O INSS informou em nota que atua em apoio às autoridades nos casos de investigação de ilícitos de qualquer natureza que envolvam o Instituto e que a Corregedoria do INSS vai adotar procedimentos disciplinares para punir os servidores que foram identificados pela polícia participando desta fraude. Um ônibus com mais de R$40 mil em mercadorias contrabandeadas foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em Itumbiara. O Jonathan Moreira está chegando com mais informações. Toda essa mercadoria do Paraguai, Jonathan. Boa noite para você. Boa noite, Rosane, para você e para todos. Isso mesmo, tudo Paraguai, tudo material contrabandeado. 3 pessoas foram presas, 2 homens, um de 56 anos e uma mulher de 29, uma mulher de 44, e um outro homem de 29 anos. Essas 3 pessoas estavam no ônibus que seguia de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para Brasília. Com eles foram apreendidas também 14 caixas, 14 volumes. Deixou aí praticamente toda a viatura abarrotada. Olha só a quantidade de coisas. Dentro dessas caixas tinha materiais para pesca, caixas de som, celulares e outros eletrônicos. Tudo isso aí seria vendido em Goiânia e também em Brasília. Tanto as mercadorias quanto essas 3 pessoas foram encaminhadas para a sede da Polícia Federal em Goiânia e devem responder por contrabando. Agora, o que chama a atenção, Rosane, é que nem mesmo a pandemia consegue segurar a criminalidade. Continuam indo e voltando, tentando essa vida do crime. Ainda bem que foram frustrados, né? Com certeza. Obrigada pelas informações, Jonathan. E olha, um caminhoneiro foi preso em Jataí e o exame mostrou que ele estava dirigindo bêbado. Segundo a polícia rodoviária, ele chegou a cair da cabine do caminhão na hora da abordagem. Quem conta os detalhes dessa história para a gente é o Bruno Dourado. Bruno, boa noite para você. Esse homem já prestou depoimento? O que aconteceu com ele? Oi, Rosane, boa tarde, boa noite para você, boa noite a todos. Bom, ele foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde prestou depoimento e agora à tarde, por não pagar fiança, foi levado para o presídio aqui da cidade. A PRF chegou até esse caminhoneiro depois de uma denúncia anônima. Ele teria saído de um posto aqui da cidade bastante embriagado. E olha só, a situação se complicou ainda mais, viu? A PRF chegou até esse caminhoneiro, como eu disse, depois dessa denúncia anônima, e não foi fácil para parar esse motorista, se é que nós podemos chamá-lo aí de motorista, né? Ele estava em zigue-zague na BR-364, que é bastante movimentada, chegou a jogar a carreta bitrem para cima da viatura da PRF e por pouco não causou aí
um grave acidente. O teste de bafômetro, que pode apontar até 2,0 miligrama de ar expelido, constatou 1,18 miligrama de ar expelido aí pelos pulmões. Situação bastante preocupante, dado que ele estava dirigindo um bitrem carregado com soja e poderia ter causado aí uma tragédia ao longo da BR-364 aqui na nossa região. Ainda bem que a equipe da BRF conseguiu parar esse caminhoneiro a tempo, né, Rosane? Volto com você. Situação perigosíssima, não só para ele, mas para quem estava dirigindo na rodovia também. Obrigada, Bruno. Vamos mudar de assunto, porque mais 18 mortes por Covid-19 foram registradas de ontem para hoje em Goiás, segundo a Secretaria de Saúde. Então, atualizando aqui o nosso telão, olha, já são 329 mortes, 17.629 casos confirmados, 47.356 casos suspeitos e mais de 24.500 casos já foram descartados. E hoje começou uma testagem para Covid-19 em um distrito de Catalão. Vamos ver. Logo bem cedinho, Mário Sérgio deixou os trabalhos na fazenda para fazer o teste da Covid-19. Eu achei necessário fazer. Porque cuidando de mim, cuido de todos, da minha casa e de amigos. O distrito de Santo Antônio do Rio Verde tem hoje 20 casos confirmados da doença. E para evitar o aumento deste número, a Prefeitura de Catalão resolveu começar por aqui uma testagem em massa nos moradores. 2 pontos de coleta foram colocados no distrito. 1.200 testes foram feitos. Nem todas as pessoas que estão com o Covid-19, eles têm sintomas. Então, por isso que a Secretaria de Saúde de Catalão está disponibilizando justamente para nós sabermos a quantidade de pessoas, para que aí possa estar tendo medidas mais eficazes em relação à população, à segurança da população. Dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde apontam que Catalão tem 136 casos confirmados da doença. 3 mortes foram confirmadas e uma está em investigação. A Secretaria Municipal de Saúde garantiu que esta testagem em massa vai ser realizada em outros pontos da cidade. E quem teve a oportunidade de fazer o teste com resultado negativo ficou aliviado. Graças a Deus eu negativo, agora ir para casa feliz, né? Eu aconselho todo mundo a vir fazer o teste. A Prefeitura de Catalão informou há pouco que 187 pessoas procuraram para fazer exames no distrito e 3 deram positivo. Segundo a Prefeitura, a próxima testagem em massa será em Catalão nas próximas semanas. E a Prefeitura também atualizou os casos de Covid em Catalão. Agora são 148 e o número de mortes subiu para 4. Bom, a pandemia mudou a vida de muita gente, né? O que era costume, agora é até proibido. Nada de contato físico ou de bater perna à toa. E mesmo que os números da Covid-19 no estado deixem o nosso coração apertado, tem uma pontinha de esperança nessa história toda. A dona Maria Alice é forrozeira que só, mas tem um tempão que não pode sair para dançar. E adivinha para onde ela vai quando acabar a pandemia? Um forrozinho, uma missa, numa igreja pra gente ir. Mas com fé em Deus vai voltar ao normal, com fé em Jesus. Em menor ou maior escala, a pandemia mexeu com a vida de todo mundo. É claro que tem algumas pessoas que estão sendo mais afetadas que outras. Mas nem que seja um pouquinho, a gente precisou mudar algo para se adaptar à nova realidade. Afinal, são 5.620 casos confirmados de Covid-19 em Rio Verde, com 33 mortes. A dona Emília conhece um monte de gente que foi contaminada e até perdeu um amigo vítima da doença. Muito crítico, né? Tá virando uma guerra, não é? Parece que nós estamos lutando contra uma guerra. E se você precisa de um motivo para acreditar, lá vai. Aqui em Rio Verde, mais de 4.900 pessoas já se recuperaram da Covid-19. Uma delas foi o seu Elmírio Monteiro, de 62 anos, que passou mais de um mês na UTI e recebeu a tão esperada alta. A Eunice Mar também está livre do coronavírus. A minha reação foi um choque misturado com uma vontade de viver. Isso aqui me trouxe uma paz na alma em poder lutar. E a cidade vibra com essas boas notícias. Então isso aí já é um alívio para nós, né? É bom demais para nós, né?
Depois de 3 meses e de muita polêmica nos últimos dias, o comércio considerado não essencial voltou a funcionar em Goiânia. Os lojistas precisaram seguir uma série de regras para reabrir as lojas. Loja de móveis e eletroeletrônicos fez tudo o que manda o decreto para abrir nesta terça. Prevenção nossa já com álcool em gel 70% líquido, para a gente estar limpando onde o cliente passou a mão, já vem, já faz a detetização. Fazia 3 meses que o comércio considerado não essencial estava fechado. Por isso, essa rede de calçados havia suspendido os contratos e também reduzido os salários dos 480 funcionários. Ganhava 4 mil por mês, aí caiu para 2.000, 1.800. Passei um pouco de dificuldade, né? E agora eu voltei, com essa volta vai melhorar muito. Cláudia foi a primeira compradora desta manhã. Preciso de comprar um sapato fechado, porque eu sou da área da saúde. E eu tenho que andar de sapato fechado, eu não posso trabalhar com sapato aberto. Os shoppings também puderam retomar as atividades, com muitas mudanças. Na portaria, marcações no chão para indicar distanciamento na hora de entrar, álcool gel e essa câmera que mede a temperatura de até 10 clientes ao mesmo tempo. A gente tem algumas medidas que são essenciais, né, para que a gente tenha um lugar de fato seguro para todos. Nas primeiras horas de funcionamento, corredores vazios e vendedores à espera dos clientes. Foi uma retomada tranquila nessa terça-feira. E essa volta só foi possível porque um desembargador cassou a liminar que proibia a reabertura do comércio. Sexta-feira, o prefeito Iris Rezende liberou o comércio para funcionar na segunda. Mas no domingo à noite, um juiz suspendeu o decreto. Segunda, as lojas não puderam funcionar. Mas à noite, o Tribunal de Justiça mudou tudo e voltou a valer o decreto da prefeitura. Mas ainda, e mais do que nunca, fica valendo a dica dos especialistas. Com essa reabertura, tem que ser feita de forma consciente. É uma reabertura que não é a convocação para a população sair às ruas, passeando, se aglomerando. É para fazer o essencial, comprar o que deve ser comprado e retornar para casa, sempre de forma consciente. Pois é, o abre e fecha do comércio de rua e dos shoppings em Goiânia foi novamente o assunto do dia. A Renata Costa está no shopping, que deve ficar aberto até daqui a pouco, às 8 horas da noite. E, Renata, apesar da reabertura, a recomendação é que as pessoas só saiam de casa se for realmente necessário, né? Então, diante disso, como é que está a movimentação aí no shopping? Boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para todo mundo de casa. Olha só, a gente percebe que, eu não sei, imagino que estejam cumprindo realmente, porque a gente, ao chegar aqui, já viu algumas modificações. Por exemplo, os carros estão intercalados por cone para ninguém ficar pertinho, descer do carro próximo, né? A gente vai andando pelo shopping, está notando um movimento muito pequeno, poucas pessoas por aqui, mas quem está vindo está saindo com muitas sacolas, viu? As pessoas que estão entrando estão sendo monitoradas com a temperatura, com o termômetro para saber se está tudo ok, se não está aí com características, né, da Covid, do coronavírus, com uma temperatura mais elevada. As pessoas estão sendo contadas também, Rosane. Então fica ali um funcionário, entra uma pessoa, ela é contabilizada, sai uma, eles acabam cortando essa pessoa do número total, porque a recomendação é que os shoppings permitam a entrada de 30% do volume normal de pessoas aqui, de pessoas que estão aqui todos os dias, no momento normal de abertura. Isso aqui nesse shopping é cerca de 2.000 pessoas. E a gente contou, passou lá na porta agora há pouco para dar uma olhadinha nessa contagem. E é engraçado, a gente olha o shopping vazio aqui, mas você não imagina, Rosane, aqui tem 1.080 pessoas que estão comprando neste momento, não tem aglomeração, porque foi colocada a marcação também aqui. Nesse momento onde a gente está, que é na praça de alimentação, só estão passando por aqui pessoas que estão comprando lanche, alimento para levar para casa, para comer em casa. Não pode comer aqui, as cadeiras foram retiradas, praça de alimentação está interditada para você permanecer no local. Pode sim pedir pelo drive-thru, aí um funcionário desce, deixa para você lá embaixo, ou você vem aqui, compra e leva para casa. E um recado para quem está achando que vai vir para os shoppings da capital para fazer passeio. Não pode trazer nem animal de estimação e nem vir fazer passeio, gente. É para vir aqui para fazer a compra necessária que precisar e ir embora. É com você, Rosane. Medidas importantes, né, para garantir a segurança das pessoas. Obrigada, Renata.
E olha, o isolamento social para o combate ao coronavírus tem aumentado o índice de violência contra os idosos. A Delegacia do Idoso em Anápolis registrou 40% mais casos em abril e maio que no mesmo período do ano passado. E mostram a situação precária em que muitos são encontrados. Casas sujas, lixo espalhado, um cenário de abandono. Essa senhora não soube dizer para os policiais quando tinha feito a última refeição. Na geladeira da casa dela só tinha um pote de margarina e um pedaço de goiabada. Esse outro idoso estava trancado dentro de casa, sozinho, sem comida e dependendo da ajuda de vizinhos. Ele foi resgatado e levado para um abrigo. Essa outra idosa também foi resgatada. São casos que chegam à Polícia Civil por meio de denúncias. Entre abril e maio do ano passado, a Delegacia do Idoso de Anápolis registrou 415 denúncias. Nesse ano, o número aumentou para 575 no mesmo período. São casos de violência física, psicológica, abandono e que, na maioria das vezes, vêm associados à violência patrimonial. Em regra, é o familiar que saca o dinheiro da aposentadoria e não repassa para o idoso, o filho ou neto que realiza um empréstimo, um parente ou um conhecido que recebe um aluguel que pertencia à vítima e não repassa para ele, ou que convence o idoso e acaba transferindo a escritura de um imóvel para outro familiar. Só nas últimas semanas, 5 casos graves foram registrados. Para a Delegacia do Idoso, pode ser um reflexo da quarentena. A gente percebeu que com o desemprego, com a crise econômica, as pessoas passaram... A aposentadoria do idoso, aliás, passou a única fonte de renda da maior parte das famílias. E esse dinheiro, então, passou a ser desviado para várias finalidades, deixando essas vítimas desamparadas em relação à alimentação, à sua medicação, ao seu bem-estar. Muito triste, né? Jataí passa a ter uma delegacia especializada na investigação de crimes contra as mulheres. O município é o 4º em Goiás com mais casos registrados de violência contra a mulher. A delegacia especializada de atendimento à mulher agora fica em um espaço separado das outras delegacias. Ela proporciona um atendimento mais digno, mais humanizado, mais privativo, de modo que a vítima e a testemunha de violência doméstica se sinta mais acolhida, mais à vontade. Dos 13 municípios da regional, a DEAN de Jataí é a que tem a maior demanda. De janeiro a maio deste ano foram encaminhados 137 inquéritos ao judiciário. No ano passado, foram decretadas 146 prisões e 363 medidas protetivas, quase uma por dia. No último levantamento divulgado pelo Atlas da Violência, Goiás foi considerado o 2º estado com maior índice de violência contra a mulher. E Jataí é o 4º município aqui de Goiás com mais casos registrados desse tipo de violência. Em 2019, foram quase 900 denúncias. Existem pesquisas que mostram que 70% das mulheres que sofreram um feminicídio, elas não procuraram nenhum tipo de ajuda. Então, felizmente, a gente precisa que essas mulheres denunciem, rompam o silêncio para que a gente possa ter um índice menor de vítimas fatais. A quarta-feira vai ser de sol e tempo seco. A umidade do ar continua em queda e chega ao estado de atenção em algumas localidades. Em Lusiânia e Jataí, a umidade do ar fica entre 24% e 25%, com temperaturas amenas. Catalão registra máxima de 27 graus e Orizona fica entre 14 e 28 graus. Veja a seguir, com o cancelamento da festa de Trindade, a cidade vai ter barreiras para impedir a entrada de romeiros. Agora são 7h29, voltamos. Jornal Anhanguera de volta, agora são 7h32 e olha só, Trindade vai montar barreiras nas entradas da cidade. Medida para evitar que romeiros visitem a cidade, apesar do cancelamento neste ano da Romaria do Divino Pai Eterno. A festa começaria na próxima sexta-feira, né, Liz Mendes? Liz Mendes, boa noite para você.
É isso mesmo, já era para a gente estar vendo, né, pelas rodovias, os romeiros indo para Trindade, né, os carros de boi também chegando lá na cidade. Boa noite para você, Rosane, boa noite para todo mundo. Só que mesmo com o cancelamento da festa, muitos fiéis ainda devem continuar nessa peregrinação até Trindade. E foi por isso que a Prefeitura resolveu impor algumas restrições à flexibilização do comércio. Comércio que tinha retomado suas atividades em meados de maio, agora vai passar mais 10 dias sem poder funcionar. De 26 de junho até 6 de julho, os bares e restaurantes vão poder atender somente na modalidade deliveries. Também nesse período vai estar proibido a hospedagem em hotéis e pousadas lá da cidade, atividades de camelôs também, ambulantes nas calçadas, aluguéis, nada disso está permitido. E a gente vai ouvir agora quais foram as medidas, né, que foram tomadas para evitar aglomerações lá na cidade. Onde nós estaremos instalando barreiras sanitárias na entrada principal, que é no Portal da Fé, na entrada das pessoas que vêm por Abadia de Goiás, na entrada das pessoas que vêm por Campestre e na entrada das pessoas que vêm por Santa Bárbara. Medidas restritivas para não deixar que tenha aglomeração, para não deixar que o coronavírus propague aqui na cidade. Pois é, e o Parque Lara Guimarães e o Carreiródromo também vão ficar fechados durante esse período e vão ter, até agora, Trindade tem 210 casos de Covid confirmados, desses 147 já são considerados curados e 7, infelizmente, 7 pessoas morreram com a doença lá na cidade. Rosane? Tá certo, Liz, obrigada pelas informações. Amanhã é dia de São João, era para estar todo mundo em festa, né? Em Itumbiara, principalmente, que tem um arraiá tradicional. Mas por causa da pandemia do coronavírus, o arraiá de Itumbiara foi adiado. As instituições que montavam barraquinhas na festa para arrecadar dinheiro para as obras sociais estão buscando alternativas de renda. Se não fosse pela pandemia, era para Itumbiara estar se preparando para o arraiá. A festa junina é uma das mais tradicionais do estado e estava programada para acontecer entre os dias 23 e 29 desse mês. No ano passado foram 5 dias de festa, com grandes nomes da música e mais de 25 mil pessoas por noite. O arraiá também tem uma função social. Dezenas de instituições aqui de Itumbiara ficam responsáveis pelas barraquinhas de comidas típicas e também de bebidas. E toda a renda volta para essas instituições. Mas esse ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, o espaço das barraquinhas está assim, vazio. É o caso da paróquia Nossa Senhora das Graças, que arrecadava entre 10 e 17 mil reais com a barraquinha no arraiá. Dinheiro que, segundo o pároco, ajudava bastante na manutenção dos projetos sociais da igreja, que atendem a mais de 100 famílias. É compreensível que seja assim. Também nós vamos colaborar com a comunidade, com as autoridades, para que tudo volte ao normal o mais breve possível. Outra entidade que também não vai poder contar com a renda do arraiá é a AMA, a Associação Amigos Autistas. Para tentar completar o orçamento, a instituição já pensa em alternativas. A gente pensa em fazer os mesmos eventos, feijoada, pamonhada, porém com delivery. É uma opção, né? A gente está pensando ainda na ideia. A Prefeitura ainda não tem uma nova data para a realização do arraiá. E falando em Itumbiara, nós temos uma correção a fazer. Ontem, na reportagem sobre o H-Camp de Itumbiara, nós escrevemos errado sobre o nome do prefeito da cidade. O correto é prefeito Zé Antônio. Uma operação do governo do estado flagrou novos pontos de desmatamento e minerações irregulares no município de Cavalcante, na região da Chapada dos Veadeiros. A ação ocorre menos de 20 dias depois que foi constatado o desmatamento em terras Calunga. Ao vivo, John William tem mais informações para a gente. Boa noite, John. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Os fiscais da SEMAD ainda estão lá na região da Chapada dos Veadeiros, região de Cavalcante, fazendo esta operação que identificou 24 pontos de desmatamento ou de atividades de mineração, tudo considerado ilegal, sem licenciamento.
numa área de 2.500 hectares. A maior parte desta área pertence ao Estado, deve se tornar em breve, inclusive, um parque estudado ainda a criação desse parque. E também tem um dos pontos de desmatamento dentro de uma área calunga. Foi apreendida, máquinas pesadas foram apreendidas, usadas para derrubar as árvores, para fazer escavações, e também o prefeito de Cavalcante, Josemar Saraiva Josemar Saraiva foi autuado em flagrante numa destas áreas, respondendo, portanto, a um desses desmatamentos. Inclusive, a SEMAD está investigando se a área pertence mesmo a ele. Os outros 23 autuados, as outras 23 áreas, os fiscais estão investigando para identificar quem são os responsáveis pelos desmatamentos e também pela atividade de mineração, tudo ilegal. Como eu disse, os fiscais receberam denúncias e também confirmaram tudo por imagens de satélite e pessoalmente lá hoje na região de Cavalcante. O Josemar Saraiva preferiu não comentar o caso. Rosane. Tá certo, John. Muito obrigada pelas informações. E olha, a nossa imagem do dia vem lá de Quirinópolis, na região sudoeste do estado. Uma mãe deu à luz no chão de casa. A jovem de 19 anos pediu ajuda para uma vizinha, que chamou os bombeiros. Quando a equipe chegou, a mãe já estava em trabalho de parto. Nasceu uma bela menina, saudável. Mãe e filha foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Quirinópolis para acompanhamento médico e devem receber alta nas próximas horas. E a gente fica por aqui, agora são 7h39. A gente se despede hoje com imagens de Rio Verde. Um beijo e um cheiro para vocês. Até amanhã, se Deus quiser, viu? Tchau, tchau.